Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, estamos de volta. Hoje nós teremos mais uma aula de produção textual. Dessa vez é a apresentação do projeto Acontece, certo? Uma oficina de criação. O que é isso? Então, até agora, nós estudamos o gênero jornalístico. Nós vimos entrevista, oral e escrita, que seria a transcrição dessa entrevista oral. Vimos também a questão das notícias, dos subtítulos, dos títulos, do corpo da notícia, da legenda, da ilustração. Então, a partir de agora, vocês vão colocar em prática essa questão que tudo que vocês aprenderam sobre esse gênero, tá ok? Então, a partir de agora, nós vamos colocar a imaginação para fora e vamos começar a criar a nossa própria redação jornalística, tá ok? Bom, a oficina de criação desse projeto acontece. Se vocês puderem pegar o livro de vocês, vocês vão ter justamente isso aí, ó. Oficina de criação, projeto acontece. Nesta unidade, você produziu notícias e entrevistas para compor o jornal da classe, em suas versões impressa, em formato de caderno ou mural e online. Neste capítulo, vamos organizar o material produzido, distribuir a versão impressa e colocar no ar a versão online. Há, a seguir, sugestões de trabalhos e algumas orientações para a montagem do jornal, cujo título pode ser Acontece ou outro que prefiram. Os leitores dos jornais serão professores e funcionários da escola, colegas de classe e de outras, amigos, familiares e internautas em geral. Ou seja, nós vamos produzir um jornal impresso, seja ele em formato de mural, seja ele em formato de jornal mesmo, para ver essa distribuição entre os funcionários, professores, seus colegas de sala, claro que bem reduzida. Certo? Não é essa obrigação de fazer um exemplar para cada pessoa do colégio. Não. Algumas e distribui. Eles leem em grupo. Mas vamos trabalhar isso, essa produção. Agora nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos quando nós falamos de entrevista, seja ela oral ou escrita. Vamos começar a trabalhar a questão de trabalhar o texto jornalístico propriamente escrito, em formato de jornal, que a pessoa possa chegar, se interessar e ler. Para isso, nós vamos ter que ficar atento a tudo aquilo que nós aprendemos. Mas primeiro, vamos adiante sobre a questão dessa oficina de criação. Então já sabemos que vamos ter que criar um jornal impresso, um jornal, seja ele mural ou folhas para ser entregue. Além disso, nós vamos criar um jornal online. Esse jornal online, ele pode ter as suas variações, ok? Que nós vamos ver mais na frente, tá bom? Vamos lá. Montando esse jornal impresso. Para a versão impressa, vocês devem se dividir em grupos e cada grupo ficará responsável por um número, no qual serão inseridos apenas os textos dos alunos daquele grupo ou uma seleção desses textos, para que o jornal não fique tão extenso. Calma, que nós vamos já explicar essa questão da divisão dos alunos do grupo, divisão desses grupos. Quantos alunos serão por grupos, quantos textos podem ser expostos. Cada um escreve o seu, então a gente vai falar isso mais na frente, certo? Primeiro, definam qual formato impresso funciona melhor para vocês, tendo em vista as condições de produção, jornal em caderno ou mural. Quando ele fala esse jornal em caderno, para ficar melhor essa distribuição, vocês podem imprimir, fazendo a folha de papel ofício, frente, verso, tirar algumas cópias e distribuir dentro de sala e fora de sala. Decidam como vão organizar o material, se vão juntar os textos por gênero, isto é, as notícias e as entrevistas, cada uma em conjunto de textos, ou se prefere intercalar, ou seja, primeiro uma, depois a outra. Essa questão dos gêneros. Primeiro eu coloco uma notícia, depois eu coloco uma entrevista, tá ok?
mas com assuntos afins, ou seja, em comuns, tá bom? Ao editar os textos, leve em conta o formato escolhido para o jornal, para definir a extensão dos textos, o tamanho das letras, a presença de imagem, entre outras questões relevantes, que é a questão da ilustração, que nós vimos também. Caso julguem que algum texto está muito longo para ser publicado nas versões impressas, vocês podem usar a estratégia de inserir uma nota. Leia mais sobre este assunto na versão digital, divulgando o endereço onde a versão digital está hospedada. Ou seja, é por isso que nós vamos trabalhar com o escrito e com o online. Porque no online vocês podem fazer uma quantidade maior de notícias, falar mais sobre aquela notícia. No seu escrito, não. Você pode fazer de forma resumida. E lá embaixo você pode colocar para mais informações, acessar página tal, e nele o aluno vai encontrar a notícia inteira falando sobre tudo. Por isso que nós vamos trabalhar com as duas formas, tanto impresso, formato de mural ou jornal, na folha, e também a questão online, ok? Diagrame o material em formato jornalístico, isto é, disponham os textos em colunas. Vamos ver já sobre isso. Usem nos títulos letras de tamanho grande. Explorem recursos como negrito, itálico, maiúsculo, etc. Vamos explicar isso aqui. Por que ele pede letras de tamanho grande? Se for mural, vai ficar afixado e para todo mundo poder ler, se for uma letrinha muito pequena, quem está atrás não vai conseguir ler. Então, vai fazer uma letra maiorzinha, para tanto que ele esteja na frente como esteja atrás dele, consiga olhar e ler e entender sobre aquilo que você escreveu. Aí você pode colocar em negrito, tudo em maiúsculo, em a sua forma, o tipo de letra, de preferência aquela letra que a gente já esteja acostumado a trabalhar, que é o Arial, é o New Times Roman, tá ok? Para a pessoa ficar mais próxima do texto, certo? Mas tem que ser trabalhada aquela questão das colunas, das ilustrações, das legendas. A gente vai ver tudo isso mais um pouco na frente, tá bom? Insiram fotos ou ilustrações relacionadas às matérias e escrevam legenda para acompanhar as fotos. Então, para cada entrevista, para cada notícia que vai ser produzida, que vai ser apresentada, você vai trabalhar essa questão da ilustração e a questão da legenda dessa ilustração. Vamos supor que a entrevista vai ser, vocês fizeram em casa, com o tio de vocês que trabalham em determinado comércio, certo? Então ele vai falar sobre ele. Por que é importante aquela notícia? Então você coloca a foto dele, se quiser, óbvio, ou a foto do local de trabalho dele, e embaixo da ilustração, vocês vão colocar justamente falando que local é aquele, o que é que ele tem a ver com essa notícia. Então foi por isso que nós pedimos para vocês produzirem notícia oral, guardar, ficar guardadinha, para quando na volta ser utilizada. Então é agora que nós vamos utilizar tanto a questão da entrevista oral e a entrevista escrita. Por quê? Porque tanto a oral e a escrita serão utilizadas. Podem ser utilizadas de formas diferentes, mas serão utilizadas. É óbvio que não dá para você colocar a entrevista oral no mural ou no jornal, mas pode ser colocada no blog ou num site, que é justamente o jornal online. Tá certo? Então, teremos que trabalhar tanto a oral quanto a escrita. Então, na escrita, você coloca só a entrevista escrita, transcrita. Como você transcreveu aquela entrevista que você fez. Tudo que a pessoa falou, tudo que você perguntou. E na versão online, você coloca as duas coisas. Tanto a entrevista oral, o som, quanto a questão da transcrição dessa entrevista. Entenderam? Aproveitem para divulgar a versão digital do jornal, informando que nela há versões expandidas do texto no jornal impresso, além de outros textos inéditos. Ou seja, no jornal escrito, no mural ou na folha que vocês vão entregar, vocês vão colocar só um resumo dessa entrevista. Vocês vão escrever pouco, não precisa escrever muito, certo? E nela, vocês vão dizer que para
obter mais informações sobre aquela notícia ou sobre aquela entrevista, vocês vão colocar o endereço da versão online, que a pessoa vai ter que acessar, www. É o nome do jornal que você deu, ou do blog, e a pessoa vai lá, acessa e tem acesso a tudo isso que vocês entrevistaram e falaram. É óbvio que para isso, no jornal escrito ou no mural, não há necessidade de colocar a entrevista oral transcrita toda. Vocês podem colocar só algumas perguntas, 2, 3 perguntas, e embaixo você coloca isso. Se a pessoa, para ter mais acesso, vai entrar em tal blog ou em tal site e vai ter acesso à entrevista toda. Entenderam? E vai informar também que vai ter outros textos, ou seja, no site você vai ter tanto aquilo que você colocou no jornal ou no mural, quanto outras coisas. Então, no jornal, vocês vão ter uma quantidade limitada. Pode ser só uma entrevista, pode ser só uma ou 2 notícias, mas no blog, no site não. Então, dependendo da quantidade de pessoas que formem esse grupo, vai ter uma para cada pessoa. Certo? Então vai ser uma entrevista para cada um, uma notícia para cada um, tá certo? Vamos lá. Criação de um blog ou site. Participe da criação de um blog ou de um site da classe para publicar o jornal. Para isso, procurem tutoriais na internet ou, se possível, peça ajuda ao professor de informática ou robótica da escola. Ou seja, é nesse momento que vocês vão precisar da ajuda de alguém mais experiente. Certo? Vocês podem procurar o Marcos Vinícius, né, da questão lá da robótica, para saber quais sites ensinam a trabalhar essa questão de criação de sites ou de blogs. Ou ele mesmo pode ensinar isso para vocês. Tá ok? Mas muitos de vocês aí já conhecem alguns sites que trabalham com isso. Então vocês entram lá no santo Google e procurem algum site que ensine a trabalhar isso, a como inserir entrevista, o som, como transcrever esse som. Alguns sites até já transcrevem para vocês aquilo que o som transcreve para escrito, o que foi dito. Então tudo isso para facilitar a vida de vocês. Mas, o óbvio, o mais interessante é que vocês transcrevam essa entrevista, até porque isso já foi feito. Lembram que primeiro foi pedido para vocês fazerem essa entrevista oral com alguém da sua família ou da sua casa, e depois foi pedido para você fazer essa transcrição, ou seja, colocar no papel tudo aquilo que você falou e tudo aquilo que você perguntou, tudo aquilo que o entrevistado também falou. Então, é nesse momento que você vai utilizar as duas coisas. Então, você vai pegar o trabalho que já foi feito, na verdade. Então, aqui nada é novo. Tudo aqui já foi feito, já foi pedido para vocês fazerem essa entrevista oral. Então, ela está lá guardada. Não há necessidade de se fazer. Caso você queira fazer outra, tudo bem, não tem problema. Vocês podem procurar outras pessoas que vocês julguem que vai ficar melhor, que tenham mais assunto para falar. Não gostou da entrevista que fez? Procure outra pessoa, mas vocês, de certa forma, já têm isso bem encaminhado. Já tem a entrevista oral, vocês também já têm a transcrição dessa entrevista. Então, não tem nada de novo para vocês fazerem. Entenderam? Então, vamos para seguir adiante. Bem, montando o jornal online. Certo? Assim como fizeram para a versão impressa do jornal, reúnam o material produzido nesta unidade, as notícias e as entrevistas. Então, lembrando, já foi pedido entrevista oral e escrita, já foi pedido também a criação de notícias, né? Pediu para você criar o título, o subtítulo de uma possível notícia. Então você já tem metade do trabalho feito. Então não vai precisar de mais tempo para poder
produzir esse material. Você já tem um material um tanto quanto significativo. Pelo menos metade é para estar totalmente pronto já, que é a entrevista oral, a transcrição dessa entrevista e a questão da notícia, trabalhou o título e as legendas. Lembra o subtítulo, legenda? Tudo isso já foi trabalhado. Então já é metade do trabalho feito bem antes. Como o espaço online não tem um limite do jornal impresso, não há necessidade de cortes no texto para esse fim. Assim, vocês podem utilizar os textos na íntegra e não precisam fazer uma seleção prévia, podendo publicar os textos de todos os alunos nesse espaço. Lembra que eu falei? Então, no jornal online, você vai ter a notícia e a entrevista de cada aluno. Então, é nesse momento que eu vou poder avaliar vocês de forma individual. Então, nesse momento, você vai ter uma entrevista de um, do segundo, do terceiro, do quarto, e assim vai de cada aluno, eu posso avaliar individualmente. Na parte escrita, não. Tanto que vai ser resumida as notícias e ali vai ser dada uma nota para o grupo. Já no jornal online, eu tenho como avaliar individualmente, certo? Então, aquele aluno que colocou um jornal impresso, mas não colocou no jornal online, então já sabe que a parte individual ele não vai ter essa nota. Por isso que todos no jornal online têm que apresentar uma entrevista e uma notícia, certo? Todos, porque o jornal online ele vai ficar um tanto quanto extenso. Não tem problema, tem espaço suficiente. No mural e no jornal impresso, na folhinha, é que vai ser bem limitado. Aí não. Aí vocês podem escolher uma entrevista, uma ou mais notícias, de preferência duas, pelo menos duas notícias, para criar um mural melhor, mais atrativo, e um jornalzinho impresso mais interessante, né? A entrevista, só uma. E lembrar que no jornal impresso, entrevista é só transcrita. E não é toda, é só uma parte, só algumas perguntas. Você vai apresentar o título dessa entrevista, vai fazer a apresentação do entrevistado e faz algumas perguntinhas. E lá no final, novamente coloca que o restante você pode ser encontrado no site tal, 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 no blog tal, tal, tal. Entenderam? Mas no impresso não. Repito, no impresso eu quero uma notícia e uma entrevista oral e transcrita de cada um dos componentes. Para publicar todos os textos online de forma organizada, é importante que vocês estabeleçam uma organização criteriosa e criem um menu para o jornal online, como um subtítulo, que divida os textos que vocês tanto em gênero, se é notícia ou se é entrevista, quanto pelo assunto principal, variedade, esporte, literatura, serviço à comunidade, etc. Então, vocês podem também, além do jornal, da notícia e da entrevista, vocês podem criar colunas. Alguém que gosta de esporte pode falar uma notícia sobre esporte. Alguém que gosta de variedade, moda, praia, diversão. Então, vai criando essas colunas. Literatura, falar sobre o paradidático de vocês. Alguém pode ficar encarregado de falar um pouco sobre esse paradidático, sem fazer resumo, só fazendo uma crítica desse jornal, desse paradidático, certo? Incentivando o aluno a ler esse livro. Algum serviço à comunidade pode ser até dentro do próprio colégio, falando que deve haver um cuidado maior, que o aluno tem que preservar o colégio, cuidar da limpeza, certo? Ter uma boa alimentação, certo? Ser companheiro dos outros, não procurar criar confusão, não criar inimigos. Então, é isso que a gente chama de serviço à comunidade. Então, vocês podem também colocar isso no jornal online, já que ele é mais extenso. Editem parte do material das entrevistas em pequenas pílulas, vídeos ou áudios bem curtos. Então, é isso que ele fala. Lá no jornal online, ele chama essas pequenas pílulas, que são, caso você tenha feito a entrevista oral em forma de vídeo. Então, você pode colocar. Certo? Então, tente fazer isso. Caso não consiga, coloque só o áudio. Para disponibilizar aos leitores como um bônus, pode-se algum trecho da fala do entrevistado que não tenha sido publicado na versão escrita
ou um trecho mais polêmico. Ou seja, você não precisa colocar o vídeo da entrevista toda. Você pode colocar só uma parte, só de uma pergunta, só de uma resposta, no caso. Você pergunta, ele vai e responde. Aquilo que você achou mais polêmico, não podia ter falado e falou, aquela informação que você arrancou, que não podia, certo? Então, dependendo de quem você entrevistou. Então, não precisa colocar esse vídeo, caso vocês tenham, de toda a entrevista. Só um pedaço, vocês fazem uma montagem, vocês cortam, certo? E fica só uma parte dessa entrevista, só uma resposta, mais nada. Certo? Uma parte engraçada, emocionante, com reflexo. Enfim, que você julgue merecedor do destaque por algum motivo. Então, um momento reflexivo que ele teve, que ele ficou pensando na resposta, você achou engraçado. Então, você coloca lá esse vídeo. Se tiver, claro. Se não tiver e quiser fazer novamente, não tem problema. Quanto às versões do jornal estiverem concluídas, peça aos outros colegas que a leiam e avaliem. Ou seja, você escreveu, está pronto, será que está bom? Então pede para outra pessoa da equipe ler e julgar se está bom ou não. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu quero avaliar vocês depois dessa produção, certo? A partir das sugestões deles, faça modificações que acharem convenientes. Ou seja, o colega falou, muda isso, muda aquilo. Então, se você achar que realmente deve mudar, se for algo necessário, então você faz. Se não, fica a seu critério. Finalizando o jornal, distribua uma versão impressa em cadernos ou folha, né? Exponha um mural em algum lugar de movimento e passagem de pessoas da escola, divulgue o endereço da versão online para outras classes, amigos, familiares, funcionários e professores da escola. Então vocês podem colocar só o endereço, um cartaz só com o endereço, e leia o jornal tal, o endereço tal, tal, tal. Espalhe pelo colégio inteiro. Fica mais interessante. Onde a pessoa passa, ela vai ler e pode ter que ela se interesse de ir acessar. Ok? Então, vamos aqui. Então, aqui a gente tem um jornal impresso. Então, como é que esse jornal impresso é dividido e aquilo que nós já estudamos? Então, logo de cara, aqui na versão impressa, a gente vê tudo aquilo que nós já estudamos. Não é? Primeiro, título. Então, você tem aqui o título da notícia. Profissionais de férias. Logo abaixo dele, nós temos aquilo que nós chamamos de subtítulo. Aqui está pequenininho, a gente não consegue ler, mas tem lá o subtítulo, que é um resumo da notícia, que no caso, o corpo da notícia, ou seja, isso tudo aqui está sendo apresentado em forma de colunas, certo? É o que nós chamamos de subtítulo. Então, aliás, de corpo da notícia. O subtítulo é um pequeno resumo da notícia. Então, esse subtítulo, essa parte desse jornal, ela sempre vai fazer um resumo daquilo que vai ser dito. E o subtítulo tem que ser bastante interessante, conter aquelas perguntinhas, né? Quem, como, quando, onde, por quê. Então, para fazer com que o leitor se interesse em ler o corpo da notícia. Tá ok? Estão vendo? Então, profissionalmente de férias. Profissionalmente de férias é o título. Logo abaixo, letra bem miudinha, tem a questão do subtítulo. Logo abaixo, vocês estão vendo que está em azul aqui, né? Não dá para a gente enxergar direito essa parte aqui, ó. Né? Então aqui, ó, a parte aqui que eu manchei aqui, então é o quê? É o nome de quem escreveu, que vocês vão colocar lá o seu nome, quem fez essa notícia. Aluno tal, 7º ano, tal. A, B ou C. Entendeu? Então, tem que conter isso. Certo? Vocês podem até aproveitar para embaixo colocar o site. Mas, lembrar, preste atenção que elas são divididas em colunas, para ocupar menos espaço e caber mais coisas dentro de uma folha. Ou seja, que uma folha só tem 2 notícias. No caso de vocês, pode ter uma entrevista, uma notícia, e vocês podem até aproveitar o verso. Ok? Vamos adiante. Vamos ver mais. Como a visão. Então, nós temos aqui, CNN licencia marca para o grupo de mídia e terá canal no Brasil. O que é isso?
é o título. Então, aqui você tem o título, certo? Preste atenção que esse título aqui já é maior. É maior do que o primeiro. Então, vocês podem utilizar dessas duas formas, fazer um título pequeno ou fazer um título um pouco mais extenso, já deixando bem claro o que ele vai falar. Ele vai falar de quê? Da chegada da CNN no Brasil. Então, esse canal internacional de notícia, com base nos Estados Unidos. Então, vamos ter o nosso canal próprio. Hoje, temos a CNN americana, na América Latina nós temos um aqui no Chile e agora nós temos também uma no Brasil. Logo abaixo você tem o subtítulo, que vai dar algumas informações, como quem é esse empresário que está trazendo esse canal para cá, certo? Como é que vai ser, como é que vai trabalhar, a partir de quando. Então ela traz os principais momentos desse corpo da notícia. Então aqui vai ter a questão do quando, como, onde, por quê, uma notícia sempre deve ter. Então vendo? Título, subtítulo. O subtítulo é aquilo que nós classificaríamos como o nosso primeiro parágrafo. Aqui nós já temos o corpo da notícia. Prestar atenção que no corpo da notícia, além de estar dividido em colunas, ele apresenta foto e aqui está falando um pouco justamente sobre quem é essa pessoa que está sendo mostrada, certo? Você tem duas fotos, que são os empresários que estão trazendo essa notícia para o Brasil, esse canal para o Brasil, e falando um pouco sobre ele, certo? Então, só lembrando, você tem título, CNN licencia marca para um grupo de mídia e terá canal no Brasil. Logo abaixo você tem o subtítulo, que vai falar que grupo é esse, quem são esses empresários, por que estão trazendo a CNN para cá. E embaixo você tem o corpo da notícia. Estão entendendo? Perceberam? E é assim que vocês devem trabalhar. Agora, nós estamos vendo a questão da ilustração. Lembra que nós trabalhamos a ilustração e a questão da legenda? Então aqui, é óbvio que essa legenda aqui não é disso. É de outra notícia. Como essa foto, essas duas fotos que aparecem embaixo da notícia da CNN, são as ilustrações. Então aqui também é uma ilustração. Embaixo tem a legenda, quem são essas pessoas. Como aqui, certo? Você tem uma foto, que é uma ilustração, aquilo que nós chamamos de ilustração, e logo abaixo dela nós temos a questão da legenda, sobre o que essa foto trata, sobre qual notícia. Será que é de cima? Será que é de baixo? Então, para a gente, pouco importa. O que a gente tem que saber é trabalhar essa questão da ilustração, certo? Se a gente for ler essa outra notícia, mulher de Ganso critica a justiça draconiana do Japão e pede ajuda à ONG. Então, isso aqui não tem nada a ver com essa foto. Então, essa foto provavelmente é de outra coisa, provavelmente da primeira notícia. Ok? E aqui nós temos uma caixa, uma outra notícia dentro de uma caixa. Mas não deixa de ser notícia, com o seu título, com o seu subtítulo e o corpo da notícia. Que é justamente isso que nós temos que ter tanto no nosso mural, quanto no nosso jornal impresso, quanto no nosso jornal online. Título, subtítulo, corpo da notícia, ilustração e a legenda dessa ilustração, deixando bem claro que aquela ilustração pertence a tal notícia, certo? De preferência, coloquem perto a legenda, a ilustração e a legenda perto da notícia que você vai dar, assim como na entrevista, na transcrição. Você pode colocar uma foto daquela pessoa que está sendo entrevistada com a legenda embaixo, dizendo quem é essa pessoa, certo? E logo depois vocês começam a dar apresentações, dizer por que essa pessoa está sendo entrevistada. Entenderam? Agora vamos aqui propriamente aquilo que vai nos interessar bastante. Atenção! Equipes compostas por 6 alunos, certo? Tem que ser 6 alunos. Por que 6 alunos? Para haver uma divisão melhor desse trabalho. Ah, mas como é que a gente vai trabalhar se está todo mundo isolado?
tudo aqui pode ser feito de forma online. Então, cada um digita a sua notícia e manda o arquivo para aquela pessoa que vai colocar no papel, ou no jornal impresso, ou no mural. E vai deixar já tudo prontinho. Então, uma escreve, uma coloca na diagramação, vai colocando no localzinho certo. Então, tudo pode ser online, inclusive a criação desse blog, né? Criação de mural ou jornal impresso a ser distribuído, certo? Então, vocês já vão imaginando como é que vai ser esse mural, qual o tamanho que vai ser. Então, para ter pelo menos 2 notícias e uma entrevista, então, qual o tamanho que ele deve ter para ser exposto no colégio, certo? Aonde é que a gente pode expor? Já vai pensando tudo isso. Criação de jornal eletrônico, blog ou site. Então, vocês tanto podem criar um site específico ou um blog mesmo, um microblog, certo? Não tem objeção alguma. Aquilo que for mais fácil para vocês. Aonde esse jornal eletrônico tem que ter tudo isso. Então, quem vai ficar responsável por essa criação? Lembrando que nesse jornal eletrônico, todos têm que ter participação. Todos têm que escrever uma entrevista, tem que ter a entrevista e a notícia de cada um. Então, são 6 entrevistas, 6 transcrições e 6 notícias. Ok? Entenderam? No jornal escrito, não. Vocês podem escolher qual vai. Uma só entrevista e 2 notícias, para ficar bom, certo? Então, quem vai trabalhar no jornal impresso? Quem vai trabalhar no jornal eletrônico? Vocês já podem fazer essa divisão. Vocês se juntem em 6, aquelas pessoas que vocês têm mais proximidade, e comecem já a discutir tudo isso. Publicação de uma entrevista oral e a escrita dessa entrevista no blog ou site. Então, cada um vai ter que ter essa entrevista oral e a escrita. Vocês já fizeram. Então, agora é só colocar no site ou no blog. A apresentação e entrega dos murais ou jornais será somente na volta às aulas presenciais. Então, não precisa me mandar agora. Vocês vão ter tempo suficiente para fazer isso. Só vão me entregar tudo, tanto o mural quanto o jornal. Me apresentar em sala de aula. Quando nós já estivermos em sala de aula, no primeiro dia que a gente voltar, a gente já marca o dia dessa entrega. Então, vai ser entregue tal dia. Então, naquele dia, vocês trazem tudo, mostram para a sala como é que ficou o jornal, tanto impresso quanto a questão do mural. E quando sair de sala, a gente já pode afixar em algum local. Mas tudo isso, essa data vai ser previamente anunciada na volta, certo? Então, no primeiro dia de aula, não precisa trazer tudo, não. Não precisa, certo? No primeiro dia de aula, a gente vai marcar o dia. Ó, então, aquele trabalho, lembra? A oficina de criação? Então, vocês vão me trazer tal dia. Vou dar uma semana. Certo? Aí vocês já começam a imprimir, não precisa imprimir agora, vocês imprimem o mural, imprimem o jornal escrito, tiram as cópias e no dia marcado vocês trazem. Não é para enviar nada agora, não é para entregar nada agora. A não ser que você queira tirar uma dúvida, aí tudo bem. Certo? A gente tira essas dúvidas por e-mail. Tá bom, não ficou, mas a entrega oficial não, essa entrega oficial é só na volta às aulas presenciais, que está bem pertinho já, certo? Bom, gente, e era isso que nós temos para hoje. Certo? Então, nós vamos começar a colocar em prática tudo aquilo que nós trabalhamos, tanto a entrevista oral, como a transcrição dessa entrevista, quanto a criação de título, subtítulo, a criação de ilustração, de legenda, ok? Então, espero vocês na próxima aula. Tchau. Saudade de vocês. Até a próxima.